oração, pedimos a Deus o seu auxílio, a sua presença. Pai querido, nós precisamos do teu Espírito, Senhor. A tua palavra diz que sem ele nós nada podemos fazer. E ela também nos diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tu és Espírito, Senhor. E aquilo que tu queres estabelecer também tem o lado espiritual, Senhor. Temos o lado natural das coisas, mas também vivemos o lado espiritual e queremos compreender todas essas coisas de uma forma profunda e verdadeira. Por isso, Pai querido, vem com o teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que ele nos guiará a toda a verdade. E nós queremos conhecer a verdade, Senhor. A verdade da tua palavra, a verdade a respeito do teu reino, a verdade a respeito daquilo que tu queres realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós não queremos deixar de usufruir de nada daquilo que o Senhor tem proposto para nós. E nem queremos também, Senhor, buscar coisas que não dizem respeito ao teu reino, Senhor. Então, Deus, vem com o teu Espírito agora, trazer-nos o entendimento, dar-nos o prumo preciso, Senhor, em todas as coisas, para que possamos compreender qual é a perfeita, agradável, boa vontade de Deus, Senhor. Nós queremos estar completamente inseridos nessa atmosfera de verdade que procede de ti, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tu és a verdade, Senhor. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Nós pedimos e capacita-nos pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, assim, a gente se lembra do início de todas as coisas, né? O homem foi feito à imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, um Deus que não é visível, um Deus que nós não estamos diante dele face a face, algo que realmente ainda não conhecemos da mesma maneira como somos conhecidos, e a Bíblia fala a respeito disso. Quando Deus criou todas as coisas sobre a terra, trazendo a imagem daquilo que era invisível, ou seja, do seu próprio reino celestial, ele trouxe sobre a terra a imagem do que era invisível na terra. Ele criou também o homem à sua imagem e semelhança, para entregar-lhe o domínio sobre toda a criação, a fim de fazer a sua vontade na terra como ela era feita no céu. É curioso nós pensarmos nisso, porque a própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou, uma das frases dessa oração é exatamente isso. Faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, quando Deus criou todas as coisas na terra e ele criou o homem, era como uma extensão do seu reino, que está nos céus, sobre a terra. E assim como ele tem a sua vontade plenamente cumprida nos céus, ele queria estabelecer essa vontade também sobre a terra. E Adão, nesse momento, ele era o embaixador desse reino celestial. Ele agora era o embaixador, o representante desse reino celestial que se estabelecia na terra. A atmosfera celestial do reino de Deus, ela deveria ser replicada na terra através do domínio do homem sobre toda a criação. Da mesma maneira como as coisas aconteciam no reino dos céus, também viriam a acontecer nesse reino que se expandia sobre a terra, por meio do homem, por meio do domínio que Deus deu ao homem sobre toda a criação. Para que isso fosse possível, Deus visitava o homem diariamente na viração do dia. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E por que Deus vinha? Deus vinha exatamente para poder conversar com o homem e fazer o homem compreender tudo aquilo que ele deveria aprender para que ele replicasse a imagem do reino celestial nesse reino terreno. Então, por meio dessa comunhão preciosa, dessa comunhão diária, que Deus desejava estabelecer uma comunicação e um relacionamento constante com o homem, a fim de fazer conhecida a sua vontade, a sua mente, as suas intenções, os seus propósitos, e assim expandir por meio do homem seu reino sobre a terra, replicando aquilo que vinha
do reino invisível, do seu próprio reino celestial. Então, disse o Senhor ao homem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus disse ao homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui a gente vê claramente que Deus dá ao homem a autoridade e o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus deu ao homem esse domínio sobre toda a criação e sobre a terra. Porém, Deus não deu ao homem o domínio sobre os céus e nem sobre os homens. Aqui é claro que era sobre a terra e sobre os animais, sobre as aves, sobre os animais que rastejam, os peixes do mar e etc. Nunca foi desejo de Deus que o homem dominasse outros homens. O desejo de Deus era que o homem tivesse domínio sobre a terra e sobre os animais. Porém, após o seu ato de desobediência e de traição, às instruções estabelecidas por Deus, o relacionamento de Adão com o Rei do Céu foi muito prejudicado. E por conta desse prejuízo, o homem perdeu o seu cargo de embaixador. Ele já não podia mais ser o representante do reino celestial, porque ele já não podia mais entender a mente do Senhor ou aquilo que Deus estabelecia como regra, como norma, como padrão no seu reino. Então, ele deixando de ser esse embaixador, esse representante legal do céu na terra, ele também deixou de ter a sua autoridade sobre a terra. O homem perde a autoridade que Deus havia dado a ele sobre o domínio de toda a terra e de todos os animais. Então, perdendo essa autoridade para governar e dominar, o domínio passou a ser feito por meio da violência. E isso se estendeu aos homens. É curioso a gente pensar que, de fato, hoje o homem, com toda a sua capacidade e com toda a sua inteligência e tudo que ele cria, ele de fato ainda tem domínio sobre muitas coisas, mas o domínio que o homem exerce é um domínio destruidor, é um domínio violento. E não é à toa que a gente vê o quanto que a terra vem sendo degradada e o quanto que a criação vem sendo agredida e prejudicada por meio das mãos desse homem que tenta dominar, mas não da forma original que deveria dominar. Ele passa a dominar com violência, ele passa a dominar com destruição e ele passa essa violência, essa tentativa de domínio violento a todos os homens. Então, lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Um cenário perfeito. Um filho cuidava da terra, o outro cuidava do gado. Um filho trabalhava cuidando dos animais e o outro cuidava da terra e do cultivo dessa terra. O trabalho era dividido, era um trabalho conjunto, era um trabalho que atendia plenamente às necessidades de toda a família. Um cenário perfeito. E aí continua a Bíblia dizendo no mesmo capítulo 4, no versículo 3, dando sequência ao texto. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É interessante a gente pensar que Deus ainda vinha falar com o homem, apesar de toda o estrago que a desobediência do homem provocou. Deus ainda vinha tentando estabelecer um contato com esse homem. Deus ainda vinha tentando passar as suas instruções a esse homem, para que o homem acertasse o passo, para que o homem conseguisse, já que ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele conseguisse então se autoexaminar e discernir o que se passava no seu coração. E olha então o que Deus diz, ele chama a atenção exatamente para isso. Por que você está tão irado? Por que o teu semblante descaiu? Por que você não pensa que se você proceder bem você vai ser aceito? Agora, se você procede mal, as consequências são inevitáveis. E o pecado já está batendo na tua porta e as consequências virão contra você mesmo. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominar o seu desejo. Ora, se Deus deu ao homem autoridade para governar e dominar toda a criação, como esse homem não é capaz de dominar os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos? Se ele deveria ser capaz de dominar o impulso e o desejo de todos os animais. Mas a verdade é que tudo isso é consequência dessa quebra, dessa ruptura provocada pela desobediência, pela traição que o homem promoveu para com Deus. Então, o olhar de Caim, pegando a estrada errada, foi na direção errada. Ao invés dele discernir o bem e o mal do próprio coração, o homem passou a olhar para os seus pares. Ou seja, ele passou a olhar para os outros homens como ameaças ao seu sucesso e ao seu bem-estar. Não era mais responsabilidade dele, Caim, promover uma boa ação. Se procederes bem, não serás aceito? Não, essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é eliminar os meus rivais, é eliminar aqueles que concorrem comigo. Essa foi a conclusão que ele tirou. Então surge então a necessidade de dominar e subjugar os homens ao redor em prol de defender seu próprio valor e méritos. Uma compreensão absolutamente equivocada, e eu quero voltar a frisar isso. Quando Deus estabeleceu todas as coisas e deu domínio ao homem sobre toda a criação e sobre a terra, Deus não deu ao homem domínio sobre os homens e nem domínio sobre os céus. Mas os homens, exatamente por perderem o domínio que Deus deu por causa da desobediência, eles passam a tentar exercer esse domínio pela violência. E os resultados são terríveis. E a Bíblia fala, se você não conhece o texto, ela fala que Caim simplesmente matou o seu irmão. Ele o atraiu para o campo e ali no campo ele matou o seu irmão. E a palavra de Deus diz que o Senhor veio e disse: Caim, onde está o seu irmão? E ele rebeldemente ainda responde: eu por acaso sou tutor do meu irmão? Eu tenho que estar vigiando e tomando conta dele? Mais ou menos é como se ele tivesse dito isso, né? Ele diz: por acaso eu sou tutor de meu irmão? E aí Deus disse: o sangue do teu irmão está clamando. Está clamando. Então, Caim, ele é ali o retrato desse homem que perde o domínio que Deus deu a ele e que entra por uma vereda muito ruim. Provavelmente ele pensou, Caim, né, que se Abel não estivesse ali oferecendo algo melhor do que ele ofereceu, a sua oferta poderia ter sido aceita, por não haver outra melhor do que a dele. Essa conclusão, na verdade, é insana, porque o que ele conhecia a respeito de Deus para tirar uma conclusão como essa? Será que ele pensava que Deus não tinha seus próprios critérios? Ou seja, se não houvesse uma oferta melhor do que a dele seria aceita. Deus então não teria os seus próprios critérios para aceitar ou rejeitar uma oferta que lhe fosse boa ou que lhe fosse ruim? Mas
Aos olhos de Caim, provavelmente ele pensou: vamos eliminar a concorrência. Vamos eliminar aqueles que disputam comigo de alguma maneira. Porque se eu não tiver alguém que esteja num nível maior do que o meu, o que eu sou é mais do que o suficiente. Esse é um grande engano no coração do homem. E essa conclusão era digna de alguém que não conhecia a mente de Deus e nem os seus propósitos. Era uma mente humana e completamente distante da realidade da mente do Senhor Deus. Deus criou a terra e todas as coisas e as entregou ao governo dos homens. A sua intenção era a criação de um reino de reis e sacerdotes. Essa era a intenção de Deus. Por isso Deus não tinha como propósito que houvesse domínio de homens sobre homens, porque todos seriam reis e sacerdotes, todos estariam nivelados no mesmo valor diante de Deus. Lá em Êxodo 19, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Um reino de sacerdotes. O que representa o sacerdócio? O sacerdócio é exatamente aquela figura que faz a conexão do homem com Deus. Se todos somos sacerdotes, isso quer dizer que todos estaríamos fazendo a conexão com Deus, ou seja, ninguém precisaria fazer conexão com Deus por ninguém. Seria uma conexão direta de todos, de cada um individualmente. E em Jeremias, capítulo 31, no versículo 33, a palavra de Deus nos diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Ou seja, ninguém vai saber mais do que ninguém a ponto de precisar estar ensinando este outro alguém. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse era o propósito original de Deus, que todos estivéssemos nessa estatura, a estatura de Cristo, que todos estivéssemos ali bem alinhados em comunhão direta com o Senhor. Por isso não haveria domínio de homens sobre homens. Seriam homens diante de Deus, homens capacitados para dominar a terra, para dominar a criação, mas para que juntamente estivessem em comunhão e em obediência ao Senhor. Mas tudo isso foi muito estragado, muito prejudicado a partir da desobediência de Adão e de Eva. Então precisou que Jesus viesse ao mundo para que por meio de Cristo Deus possibilitasse ao homem retornar a esse lugar, resgatar esse lugar de sacerdote, de um lugar de comunhão, de uma relação direta com Ele, em que ninguém depende de ninguém para se aproximar dele, para conhecê-lo e para compreender seu lugar no reino. Ninguém precisa de ninguém. Nós estamos em acesso direto. Se você se lembrar, quando Jesus estava na cruz, em que ele dá um brado e ele grita: está consumado, a Bíblia diz que o véu do santuário, que separava o santo lugar do santo dos santos, aonde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar para fazer essa mediação entre os homens e Deus, que esse véu foi rasgado de cima para baixo. O véu foi rasgado de cima para baixo, como se Deus fizesse assim: basta,
dessa divisão. Agora todos têm a oportunidade de retornarem a esse lugar de sacerdotes, de retornarem à função sacerdotal, de terem acesso à minha presença e de caminharem em comunhão comigo. Deus criou um reino onde não há súditos e sim filhos, onde não há servos e sim membros de uma família real. Lembre-se que lá na Epístola de João, a Bíblia diz que a todos aqueles que crerem em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quando nós cremos que Ele é Senhor e cremos no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, Deus nos faz filhos dele mesmo. E como filhos, nós temos acesso a essa comunhão com o Pai. Então, Deus não chama a cada homem, a cada mulher, a cada ser vivo, ser humano. Deus não nos chama a sermos servos. Ele nos chama de amigos, Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de família. E é lindo nós vermos que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, há um versículo lá no Evangelho de João, um versículo lindo que eu agora, é bem no finalzinho do Evangelho, eu não lembro precisamente, mas ele diz assim, ele se encontra com Maria Madalena e ele diz para ela assim: vá aos meus irmãos e diga que eu estarei indo ao nosso Pai. E ele bota isso com toda o partilhamento dessa família. O compartilhar de uma família que era originalmente dele, ele, Filho, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Mas ele divide essa família, ele abre espaço nessa família para que cada um de nós possamos realmente fazer parte dela. E aqui, a Ingrid me ajuda aqui agora, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, ele estava falando com Maria Madalena, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus divide esse privilégio conosco. Então, esse é o resgate que Deus quer fazer nas nossas vidas, restituindo a cada um de nós esse lugar de acesso direto de sacerdotes e de comunhão com Ele. Isso, de fato, se nós pensarmos em um reino de reis e sacerdotes, é fácil nós nos lembrarmos que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei de todos esses reis que somos nós, dignificados pelo próprio Deus. Ele é um Rei desses senhores que Deus revestiu de autoridade. Então Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima de todos nós, mas Ele nos trata como iguais. Que imensa a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, que imenso o nosso privilégio. O que nós temos feito com esse privilégio? Do quanto temos usufruído ou deixado de usufruir desse privilégio? E eu tenho dito isso e eu quero insistir em dizer que um dos objetivos desse estudo não é apenas conhecermos o que a palavra de Deus nos diz, não é apenas compreendermos aquilo que Deus fala a respeito dos seus planos, dos seus propósitos, a respeito do estabelecimento do seu reino sobre as nossas vidas, mas é nós também termos muita sede, muita fome e muito anseio de alcançarmos viver essas verdades, de alcançarmos viver todas essas coisas que o Senhor Jesus nos propiciou por meio do seu sacrifício. O seu sacrifício foi alto, foi grande, mas Ele pagou o preço para que essa obra pudesse ser completa, para que essa obra pudesse ser resgatada, para que os planos de Deus não fossem frustrados e eles pudessem ter continuidade. Então, ainda no olhar da estrada errada, aquela estrada que Caim pegou na hora que Deus conversou com ele,
A grande pergunta é: o que nós temos feito com esse privilégio? O que nós temos feito a partir dessa responsabilidade? Pegando essa estrada errada, nós nos vemos e nos olhamos uns para os outros como rivais, competindo para ver quem é melhor e, portanto, quem estará no comando dos demais. É importante a gente entender: Deus não nos chamou para estarmos comandando outros seres vivos, outros seres humanos, melhor dizendo. Deus não nos chamou para estarmos dominando sobre homens. E nós não precisamos subjugar homens para que nós venhamos a aparecer. Deus nos olha como iguais, mas essa rivalidade, esse olhar competitivo, esse olhar de que vemos o outro como ameaça para o reconhecimento do nosso próprio valor, isso não procede de Deus. Então, vamos olhar lá em Lucas, abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Essa é uma discussão que acontecia entre os discípulos, longe do Senhor. Eles estavam discutindo entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus, que conhecia-lhes o coração, lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus começa a mostrar aqui para os discípulos: vocês estão entrando numa estrada errada, vocês estão compreendendo as coisas da maneira errada. Não é esse o meu propósito. O meu reino não trata de domínio de homens sobre homens. Aqui, se você quer ser o maior, seja como eu sou, porque eu estou aqui para servir e eu sou o maior. E é isso que Jesus está dizendo a eles. E ele diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, ou seja, eu expando o meu reino para vocês, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino. Ou seja, eu trato vocês como iguais a mim, apesar de eu ser maior, é o que Jesus está dizendo. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus nos nivela. Quando nós estivermos despreocupados em nos exaltarmos, nós seremos exaltados pelo Pai. Porque a palavra de Deus é clara: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será abatido. Porque não é esse o espírito do reino de Deus. E a gente precisa compreender, lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, no versículo 3, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E se deles é o reino dos céus, deles também é a representação do reino dos céus na terra, porque Deus nos resgatou a posição de embaixadores do seu reino. E nós temos essa responsabilidade, como filhos de Deus, como servos de Cristo, nós temos a responsabilidade de sermos embaixadores desse reino celestial aqui na terra, porque o reino já está aqui, e a palavra de Deus diz que ele está em nós. Então é importante que essas coisas se manifestem através de nós. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem reconhece a sua pobreza é humilde para receber. Eu só me disponibilizo abertamente a receber se eu reconheço que eu tenho falta,
se eu reconheço que eu preciso. E na hora em que você se entende como um humilde de espírito, como um carente, você consegue estar aberto a receber de Deus, a receber aquilo que vem nutrir e fortalecer e forjar a essência do teu próprio espírito, na essência do Espírito de Deus, na plena comunhão do espírito do homem com o Espírito de Deus, para que eles estejam alinhados, para que eles caminhem numa mesma estrada, numa mesma visão, na estrada estreita, a qual o Senhor Jesus nos chamou para caminhar. Deus dá a todo aquele que se humilha, e Ele exalta a todo aquele que se humilha, mas a palavra diz que Deus abate ao arrogante. Deus abate ao soberbo. O arrogante não recebe com humildade, pois se envergonha e se ressente de não ter ou não ser. É importante a gente entender o que promove a arrogância no nosso coração. Na verdade, é uma vergonha ou um ressentimento daquilo que eu não tenho? Quando na verdade, à medida em que nós nos vemos realmente carentes e necessitados, basta nós irmos à fonte que nos promoverá todas as coisas. A fonte é o Senhor. E por isso aquele que busca Ele com o coração humilde e quebrantado o encontra. E é por isso que aquele que o encontra é saciado nas suas necessidades. Vamos nos lembrar de um versículo que nós já citamos ao longo desse estudo, que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que o busca precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus se agrada em presentear aqueles que o buscam, mas buscá-lo com arrogância não é o caminho para encontrá-lo. Porque diante do Senhor nós precisamos reconhecer a nossa carência, a nossa insignificância. Seria muito fácil nós reconhecermos a nossa insignificância se nós estivéssemos verdadeiramente com os nossos olhos abertos, contemplando a glória do Senhor. Porque diante da sua glória, diante da sua majestade, diante da sua grandeza, seria impossível que alguém se enaltecesse. Com toda certeza, diante dessa grandeza de Deus, todo ser há de se humilhar, há de dobrar os seus joelhos e de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas, se nós estamos aqui, já temos acesso à comunhão com esse Pai, ainda que nós não tenhamos o privilégio ainda de contemplarmos essa grandiosidade da glória de Deus, ainda assim, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que traduz quem Ele é preciso que nós reconheçamos que nós nada somos. E o quanto somos carentes e o quanto somos realmente necessitados da sua graça. A vaidade é uma forte característica da carne humana. No livro de Eclesiastes, a Bíblia descreve a vaidade que permeia as diversas áreas da vida humana nessa terra. Então a gente vê, ao longo do livro de Eclesiastes, a gente vê a vaidade da vida, a gente vê a vaidade das posses, a gente vê a vaidade da sabedoria, do conhecimento, a gente vê a vaidade do próprio trabalho e a gente vê a vaidade das riquezas, de tantas coisas. E por meio de toda essa vaidade, por meio de todas essas coisas, nós nos julgamos melhores que os outros, nós nos julgamos mais do que os outros. E como tudo o que a carne produz, a vaidade também luta contra o Espírito Santo de Deus. Então nós poderíamos dizer que a vaidade é um grande ladrão. E se nós compreendermos que ela é um grande ladrão, nós vamos estar muito mais atentos para que ela não nos domine. Porque ela rouba a glória que pertence apenas ao Senhor. Ela rouba a nossa lucidez. Parece incrível, mas as pessoas começam a acreditar que elas fazem e são muita coisa, quando na verdade nós somos como um sopro. Estamos de pé hoje e amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Nós somos como uma fumaça que se dissipa e a pandemia está aí para provar isso. Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas sucumbiram a um vírus invisível, microscópico? Nós somos um sopro
Então é preciso que a vaidade não roube a nossa lucidez. Ela rouba a nossa compreensão a respeito do nosso próprio valor e do valor das demais pessoas. E nós passamos a acreditar que aquilo que traz valor à nossa vida são as coisas, são as posses, são os títulos, quando na verdade o que define o nosso valor é a nossa essência, é o que nós somos de fato. E o valor das pessoas, da mesma forma, rouba o nosso entendimento a respeito de quem somos e de quem os outros são. Ela rouba o alinhamento, o nosso alinhamento com os valores reais, com aquilo que de fato tem valor, com aquilo que de fato é urgente, necessário e de real valor. Ela rouba a unidade e a harmonia entre as pessoas. Por causa da vaidade, quantos ofendem a tantos outros? Por causa da vaidade, quantos humilham a tantos outros? E as pessoas, para crescerem, vão usando outros de escada e vão subindo e pisando sobre as demais pessoas, pensando apenas em si mesmas, pensando apenas nos seus próprios interesses. A vaidade rouba o nosso lugar no reino de Deus, porque o reino de Deus não é para o vaidoso, ele é para o humilde, é para aquele que reconhece a sua completa necessidade da pessoa do Senhor Jesus e do Senhor Deus. E ela rouba a nossa semelhança com o nosso mestre, porque Jesus sempre manifestou humildade, apesar de ser o mestre, apesar de ser o Deus encarnado. Ele sempre manifestou humildade. A palavra de Deus diz que ele abriu mão da sua glória e se fez homem, sujeito às mesmas fraquezas que todos nós estamos sujeitos. Nós acabamos de ler no versículo anterior, que Jesus disse aos seus discípulos: vocês são aqueles que estão comigo nas minhas tentações. Ele sofria diversas tentações, como nós sofremos, porque ele tinha uma carne que é fraca, que é frágil, e que, se deixar, domina o homem e distancia esse homem da essência de Deus. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, mas Jesus jamais permitiu que a sua carne o dominasse. Muito pelo contrário, ele a subjugou a ponto de, quando ele estava ali no Getsemane, clamando a Deus pela oportunidade ou possibilidade de não ter que enfrentar a cruz, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça-se a minha, mas a tua vontade. Ali ele subjugou a sua carne por completo. Porque que homem enfrenta a morte sem medo? Todo homem teme a morte, todo homem teme o sofrimento, todo homem teme a dor. Mas Jesus subjugou a sua carne, subjugou os seus medos, subjugou os seus temores, para ser obediente a Deus e obediente até o fim. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, a palavra de Deus nos diz, num texto muito conhecido: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e eu estou aqui para te ajudar a aprender. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está aqui conosco todos os dias, para, apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos, nos ensinar, em meio a essas adversidades, a sermos mansos e a sermos humildes. Isso não é uma natureza, não é algo que vai fluir naturalmente de nós, não é a nossa natureza, mas isso virá por meio dele, por meio do seu reino em nós, por meio da essência e das características do seu Espírito em nós.
produzindo em nós uma mansidão que não nasce naturalmente de nós e uma humildade de coração que também não é naturalmente nossa, mas que vem de Deus e flui através de nós. A palavra do Senhor diz: aquele que crer em mim, diz o Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. E é por essas fontes de água, e a água representa a vida, é por essas fontes de águas vivas que esse fruto fluirá da nossa vida, a humildade e a mansidão. E preste atenção que ele diz: e achareis, por meio da humildade e da mansidão que vocês vão aprender comigo a ter e a expressar e a fazer surgir e brotar do íntimo de vocês, é que vocês acharão descanso para a vossa alma. O descanso da alma está intimamente relacionado com essas coisas. A vaidade esgota as nossas forças. Ela atribula a nossa alma e ela rouba a nossa paz. Quantas vezes nós somos atormentados por pensamentos que invadem a nossa mente e que colocam a nossa mente turbada em conflitos, em angústias, porque a gente começa a pensar: qual é o meu valor diante das pessoas? Como as pessoas me veem? Como as pessoas me julgam? Como as pessoas me valorizam ou não me valorizam? Tudo isso gira em torno, né, dessa questão do valor. Tudo isso é muito permeado pela nossa vaidade. Por quê? Porque o nosso valor não está nas coisas dessa vida. Não é porque alguém teve a oportunidade de estudar e de aprofundar os seus estudos e de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e tantas outras coisas mais. Não é isso que torna essa pessoa melhor do que as outras. Isso capacita ela a fazer coisas que outros não sejam capazes de fazer, mas isso não torna ela melhor do que as outras. Quantas vezes nós atribuímos ao nosso valor coisas que não são valor de verdade? E isso nos atormenta, porque nós ficamos nos comparando uns com os outros. Isso rouba a nossa paz e muitas vezes nós estamos aflitos em adquirir valores ou estamos aflitos por não termos os valores e achamos que outros têm mais valores do que nós, por isso não somos nada, por isso somos desprezíveis. A vaidade nos rouba da presença de Deus, assim como aconteceu com Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz criado por Deus para estar ali diante do Senhor. Ele era o querubim da guarda, ele estava ali diante de Deus, adorando ao Senhor dia e noite. Um anjo belíssimo, um anjo poderoso, investido de muita autoridade e poder no reino celestial. E diante da sua vaidade, ele olhou para o trono de Deus e ele ambicionou aquele trono. Ele ambicionou sentar no trono de Deus, ocupar o lugar de Deus, ser igual a Deus. A sua vaidade o fez perder tudo que ele tinha. De luz, ele se transformou em trevas. De boas coisas, ele se transformou na pior das coisas. E a vaidade, da mesma maneira, nos rouba da presença de Deus. A vaidade insana de Lúcifer fez ele acreditar que ele poderia ser igual a Deus. Roubou-lhe por completo a sua beleza e toda a capacidade benéfica que Deus havia dado a ele. E assim acontece entre os homens, que movidos por sua vaidade acham que podem subjugar outros homens, acham que podem dominar outros homens. No reino de Deus somos todos iguais, somos todos filhos amados, somos todos membros de uma mesma família, todos com o mesmo acesso ao Pai. Não importa se somos homens ou se somos mulheres, não importa se nós somos crianças ou se já somos velhos, não importa se somos negros ou brancos, se nascemos no Oriente ou se nós nascemos no Ocidente, se somos ricos ou se somos pobres, se somos imbuídos de muitos títulos ou se temos pouca instrução. Não são essas coisas que nos diferenciam diante do Senhor. Somos diante dele todos iguais.
todos iguais diante dos seus olhos. E os seus propósitos são igualmente bons para todos nós. E o que eu acho mais maravilhoso é que Deus, quando Ele estabelece propósito para a nossa vida, Ele não leva em conta nenhuma dessas coisas. Se nós olharmos quando Ele escolheu os seus discípulos, Ele poderia pensar ali, peraí, eu vou escolher meus discípulos, eles vão ser meus 12 apóstolos, representando o meu reino aqui na terra, divulgando esse reino por todos os cantos da terra, eles são os meus representantes. Espera aí, eu tenho que escolher pessoas que estão à minha altura, que saibam falar bem, que saibam ter uma boa aparência, né? Como Samuel foi escolher o rei que substituiria Saul, ele vendo os filhos de Jessé, ele ficava encantado, ou casalzinho para fazer filhos bonitos, né? Porque era uma sequência de homens lindíssimos que passava ali diante de Samuel, e ele ficava encantado, esse homem é lindo, ele tem um porte real, é esse. E Deus dizia, não, Samuel, não é esse. E aí vinha outro filho mais lindo ainda, ele dizia, então é esse. Não, também não é esse. Samuel, você não entendeu uma coisa? Vocês olham a aparência, eu olho o coração. Eu olho o coração. Então, quando Jesus escolheu os seus discípulos, Ele não estava olhando a aparência. Então, Ele pegou pescadores, Ele pegou gente simples, Ele pegou gente também culta, gente também letrada, Ele pegou as pessoas pelo que elas eram na sua essência, nos seus corações, e não pela sua capacidade, aparência, ou o que quer que seja. E Deus é tão tremendo, que no seu propósito transformador, em que Ele traz a gente de onde a gente está e nos nivela a imagem e semelhança de Jesus, Ele fez uma transformação tão grande na vida daqueles homens, que Pedro foi reconhecido pelo seu linguajar. Ele precisou falar de uma forma grosseira, vulgar, para que pensassem que ele não era daqueles que andavam com Jesus, porque o seu linguajar trazia a nobreza de Cristo. A transformação foi acontecendo ao longo daquela caminhada, ao longo daquele discipulado, e isso é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ao longo da nossa caminhada nessa estrada estreita, nessa estrada que nós estamos já dentro do reino de Deus, trilhando para chegarmos à sua presença perfeita e soberana, nessa estrada, Deus está tirando coisas de nós e acrescentando as coisas dele em nós, para nos transformar a cada dia mais próximos da sua imagem e da sua semelhança. Então, essa guerra que se levanta, não apenas nos nossos dias, isso sempre existiu, nós lemos ali a discussão que havia entre os discípulos do Senhor Jesus, essa guerra que levanta homens contra homens e que nos divide, negros contra brancos, brancos contra negros. E aí agora é uma série parece que nós estamos nos dividindo em muitas tribos, onde as pessoas não podem mais permear umas e se misturar umas com as outras. As coisas estão ficando cada vez mais isoladas e separadas e divididas. Me desculpem a expressão, pode parecer até rude, mas na hora que eu digo isso, nesse momento, a imagem que me vem à cabeça é de um zoológico. Cada espécie presa na sua própria jaula. Na harmonia do reino de Deus, esses animais estariam soltos, convivendo em harmonia. Porque nós homens precisamos nos dividir. Esse não é o propósito de Deus. Isso não pertence ao reino de Deus, mas ao mundo que jaz no maligno. Toda essa guerra que se levanta e que divide os homens não pertence ao reino de Deus, mas pertence ao mundo. E o mundo jaz no maligno. O antídoto para essa vaidade é exatamente a mansidão e a humildade de coração que o Senhor Jesus nos disponibiliza por meio dele mesmo, nos ensinando essas coisas. Esse é o antídoto para a nossa vaidade. Não tema admitir a vaidade que brota no teu coração, porque ela brota. O livro de Eclesiastes fala do começo ao fim, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento.
Então é preciso que a gente tenha a capacidade de identificar, como o próprio Deus falou com Caim. Caim, prescrute o seu coração, porque o teu intento é contra você mesmo. Prescruta o teu coração. Como é urgente que a gente tenha esse olhar de discernimento real do bem e do mal. Como é urgente que nós possamos usufruir desse discernimento a respeito de nós mesmos, para que nós mesmos possamos fechar a porta para esse pecado que está à nossa porta. A gente precisa realmente se posicionar. E a nossa grande batalha, ao recebermos o poder que advém do reino de Deus, é lutarmos contra a nossa vaidade. Porque se não lutarmos contra ela, nós vamos tropeçar fortemente nela, quando formos usados no poder do Espírito, por meio dos talentos e dos dons que dele recebermos. É muito fácil. A Bíblia diz que os discípulos que foram enviados de 2 em 2, revestidos de poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e, se alguma coisa mortífera comessem, isso não lhes faria mal, e eles pisariam em cobras e escorpiões e tudo lhes iria bem. Esse poder e essa autoridade que Jesus deu aos discípulos, quando eles voltaram eufóricos por tudo que tinha acontecido. E eles estavam tão eufóricos, tomados de um êxtase, que eles diziam: até os demônios nos submetem. E Jesus disse para eles: para tudo. Vocês estão alegres porque os demônios se submetem a vocês? A Bíblia não diz isso, mas eu poderia ouvir Jesus dizer: isso é o mínimo dos mínimos que um servo de Deus faz, porque a luz dissipa as trevas, e as trevas não resistem ao poder da luz. Vocês têm que estar eufóricos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa euforia. Esse é o motivo do nosso regozijo. Então é muito importante que essa vaidade esteja subjugada em nós, para que quando o Senhor começa a derramar do seu Espírito, e nós estamos em busca e no aguardo de um grande avivamento, e o poder de Deus há de se manifestar de uma forma gloriosa, quando esse poder se manifestar e Deus começar a pipocar milagres e sinais e prodígios e maravilhas através do seu povo e da sua igreja, aquele que não se guardar da vaidade vai levar um tombo muito feio, como muitos servos de Deus já tomaram esse tombo. Alguns reconheceram, se arrependeram, se quebrantaram e retomaram o caminho da comunhão com o Senhor. Outros estão perdidos até hoje. Então é importante a gente entender isso. É importante nós cuidarmos disso com muito cuidado. Como é fácil acreditarmos que somos melhores do que os outros. Como é fácil. Ou, por meio de uma falsa humildade, como é fácil acreditarmos que todos são melhores do que eu. Cuide para que você não seja enganado. Nós não somos melhores, nós não somos piores, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E por meio da mão do Senhor nas nossas vidas, Ele nos qualifica a sermos a sua imagem, a sua semelhança. O que temos nesse mundo, se temos a beleza ou nem tanta beleza temos, ou se somos favorecidos do ponto de vista de aprendizagem escolar ou não, ou qualquer outra coisa dessa vida, se temos dinheiro ou não, de que isso vale para nos definir. Lembre-se disso. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo... Deixa eu parar aqui antes de eu avançar. Eu quero comentar essa primeira parte. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pensar além do que convém não quer dizer apenas que eu me acho melhor do que eu de fato sou.
mas também que eu me ache pior do que eu de fato sou. Isso também é pensar além do que convém. Como é importante que a gente tenha a justa medida das coisas. Como é importante que eu consiga identificar pela clareza que vem de Deus as minhas virtudes e a capacidade que Deus me deu e também identificar as minhas fraquezas e as minhas fragilidades. E como que, diante desse olhar lúcido a nosso próprio respeito, eu posso lançar mão dessas virtudes e multiplicá-las e tomar conta dessas fragilidades e fortalecê-las, ou minimamente não me deixar tropeçar por elas. Então é importante que a gente tenha em tudo isso uma visão moderada, segundo a medida da fé. Que fé? A fé que eu tenho no Senhor Deus. Quanto maior eu compreendo e creio quem Deus é e o que Ele intenta fazer na minha vida, tanto maior o meu olhar é verdadeiro, é lúcido, é real, é moderado, é justo. E a partir de um olhar correto, eu posso buscar fazer boas coisas que só me façam crescer e me ajudem a crescer mais e mais. Mas não crescer mais que os outros, crescer mais do que eu mesma. Crescer mais do que onde eu já cheguei. Não importa os outros. Quando nós chegarmos diante de Deus, não importa você dizer: Senhor, eu fiz essa prova, o Senhor me botou nessa prova, eu tirei 3. E Deus vai dizer: minha querida, você está reprovada. E aí eu vou dizer: não, Senhor, mas os meus colegas tiraram 1, tiraram 0, tiraram 2,5, eu tirei 3. Não é parâmetro. O parâmetro não é esse, não são os nossos pares. O nosso parâmetro é Cristo. O nosso parâmetro é Cristo e Ele que é o parâmetro. Ele não temeu em colocar em seus filhos a capacidade de se nivelar a Ele, muito pelo contrário, essa é a grande alegria do seu coração, que nós cheguemos à estatura de Cristo. Ele não teme perder seu lugar, porque ninguém pode tirar o lugar que é dele, ninguém pode tirar o seu lugar, porque Deus tem um lugar para cada um de nós, que só nós podemos ocupar. Não temos que competir, e não é matando Abel que a oferta de Caim vai ser aceita. Tanto não é que ele foi absolutamente afastado. E ele, pela sua própria natureza, ele mesmo se afastou. E se distanciou completamente da presença de Deus. Provavelmente muito zangado, porque não foi aprovado. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à tua porta. Então, seguindo aqui o texto de Romanos 12, a palavra de Deus diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Mais uma razão para a gente entender que não faz o menor sentido nós estarmos nos comparando. É como Caim e Abel. Um era lavrador, o outro cuidava dos animais, cuidava do rebanho. Eles não competiam entre eles, suas funções eram diferentes, mas eram complementares. Nós temos funções diferentes, mas que se complementam no mesmo corpo. Você diria: o meu olho, dá de 10-0 no meu pé. Mas de 10-0 ele é muito melhor que o meu pé. Você diria isso? Faz sentido nós dizermos isso? E aí o nariz olha e diz: orelha, me desculpe, mas eu sou bem melhor do que você. Faz sentido isso? Ou faz sentido que a boca diga: eu sou tão feia, eu sou tão errada, eu não tenho o formato da orelha? Faria sentido a boca dizer isso? O sentido que faz é que cada membro do nosso corpo compreenda qual é o seu lugar no corpo, qual é a sua função no corpo e estabeleça
plenamente essa função. Se cada membro do corpo exerce essa função, nós temos um ser humano saudável e perfeito. Amém? Esse é o objetivo do Senhor, um reino de reis e sacerdotes. Um reino de reis e sacerdotes. Precisamos ter a visão da unidade desse reino. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra traga paz ao teu coração, que essa palavra traga luz ao teu entendimento, que essa palavra traga sal à sua boca, que desperte em você sede, fome da presença do Senhor, dos planos de Deus para a tua vida, e não mais, não menos, melhor dizendo, e nada além daquilo que Deus tem estabelecido, porque Deus é preciso. Não tem mais e nem tem menos, é a perfeição. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é perfeita. Descubra o seu lugar. Se você não sabe qual é o seu lugar, você precisa descobrir. Porque somente quando você descobrir qual é o seu lugar no reino de Deus, você vai saber qual é o seu real valor. E isso te traz paz. Isso te traz alegria, isso te traz gozo. Porque ainda que nós tenhamos o grande desafio de vencermos todas as resistências desse mundo para exercermos a nossa função nesse corpo, muitas vezes isso é desafiador, sim. Ainda que tenhamos todo esse desafio, nós nos sentiremos muito bem quando vermos que nós estamos cumprindo aquilo que nos cabe cumprir. É a sensação de dever cumprido. É como você, quando começa, por exemplo, eu hoje à tarde fui fazer a minha caminhada, que eu desisti de aguardar a quarentena acabar para voltar para os meus exercícios, porque as consequências estavam sendo drásticas. Então eu resolvi retomar a minha caminhada desde a semana passada. E aí, para tentar correr atrás do prejuízo dos 90 dias de quarentena até então, eu resolvi caminhar na areia. Pense num ser morto e falido, sou eu. Então hoje eu voltei da caminhada e quando eu cheguei em casa para tomar meu banho, para vir para cá, para ministrar a palavra de Deus, eu só dizia isso: eu tô cansada, eu tô muito cansada, eu tô muito cansada e cada músculo tá muito cansado, mas eu tenho a sensação de ter vencido o desafio e de ter cumprido o meu propósito. E assim é. Nós temos desafios. Eu enfrento desafios para estar aqui ministrando essa palavra para você. Mas é a sensação do dever cumprido, de eu ocupar o meu lugar, de eu fazer aquilo que Deus me colocou para fazer. E assim nós vamos. Amém? No reino de Deus, caminhando juntos até chegarmos à presença do Senhor, Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Vamos fazer uma oração. Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, e te dizemos: eis-nos aqui, para sermos aquilo que tu nos fizeste para ser. Há um lugar, Senhor, aonde vamos nos encaixar perfeitamente para cumprir o teu propósito. E é nesse lugar que nós queremos estar. É nesse lugar, no teu corpo, que nós queremos estar. Como esse texto tão lindo, Senhor, e ao mesmo tempo tão esclarecedor, ele nos fala. É importante, Senhor, descobrirmos o nosso lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra venha ao coração de cada um dos meus irmãos que agora está aqui ouvindo essa palavra. E que o Senhor possa trazer o entendimento, trazer a revelação, trazer a fome, trazer a inconformação, enquanto não ocuparmos o nosso lugar, que estejamos inconformados. Não permita-nos, Senhor, desistirmos desse lugar para o qual o Senhor tem nos chamado. Acima de tudo, Senhor, um lugar à tua mesa, no teu reino. Nós precisamos nos sentar nesse lugar, tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu. E um dia, Senhor Jesus, quando estivermos verdadeiramente sem nenhuma barreira diante de Ti, diante do Teu trono da graça, o Senhor há de dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Desde a fundação do mundo, eu criei este reino para que fosse a extensão do meu próprio reino sobre a terra, e isso agora se funde. Tomai posse desse reino. E nesse reino, você não é meu súdito, você é o meu filho amado. Senhor, ajuda-nos a tomarmos posse do nosso lugar. Não há honra maior, Senhor. Não há lugar melhor. Não há nada nesse mundo que nos dignifique mais do que sermos membros da família real e parte desse reino glorioso que há de reinar por toda a eternidade. Um reino que não terá fim. Bendito seja o teu nome. Nós te exaltamos e queremos te glorificar em tudo que fizermos em nossa vida, por meio do teu corpo, por meio do nosso corpo, que é o templo do teu Espírito. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Até quarta-feira que vem, quando daremos sequência ao nosso estudo a respeito do reino de Deus. Amém.